Fala galerinha, boa noite, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui hoje, um pouquinho mais longo, né, esse vídeo, já que é pro YouTube, então vamos começar falando aqui do Bitcoin, né? Atualmente, rapaziada, como eu já havia comentado lá no Instagram, a gente tem uma cunha descendente no tempo gráfico diário, ele tá em busca de um fundo ascendente aqui no tempo gráfico diário, a gente tá entrando no terceiro candle de um inside bars, né, que é uma barra dentro da outra, então a gente pode ver bastante volatilidade nesse movimento aqui. A gente pode vir buscar um fundo ascendente no tempo gráfico diário, que seria, na verdade, o 1 hora em região de sobrevenda, tá? A gente não conseguiu bater aqui o sobrevenda ainda, mas pode ser que a gente tenha essa probabilidade de ter uma continuidade de queda até entrar em sobrevenda para poder formar aquele fundo ascendente no tempo gráfico diário, tá? Então a gente tá quase rompendo essa cunha descendente, então a gente tem que aguardar para ver se ele vai romper e ter continuidade de alta. Ele bateu exatamente nessa linha que eu já havia deixado marcado aqui, tá? Mas não conseguiu romper. Já em relação ao Bitcoin no tempo gráfico mensal, a gente pode ver que ficou muito, mas muito bonito o que ele fez aqui. Por quê? Porque ele não conseguiu passar desse caixote que tá aqui em verde, né? E ele veio retestar nessa região vermelha que eu já havia deixado marcado aqui, porque ele pegou o candle nessa região aqui lá em... Deixa eu ver aqui para vocês. Aqui em agosto de 2022. Então a gente teve, né, o movimento do Bitcoin nessa regiãozinha aqui que não conseguiu passar para baixo. Então ele conseguiu utilizar essa região como um suporte bem forte, não perdeu, e aqui também era uma resistência anterior. Então ele segurou, não perdeu essa região e por enquanto ele ainda está saudável. Se a gente puxar Fibonacci, rapaziada, olha só que maluquice isso aqui. Se a gente puxar Fibonacci aqui, é exatamente 0,382. Então a gente ainda tá, né, na maior probabilidade de continuação de alta, já que ele veio retestar aqui e não perdeu. Olha só como essa região que tá em caixote vermelho aqui é muito importante, né? Ele veio retestar aqui e não perdeu. Então até então tá tudo certo, né? A gente precisa ficar de olho para ver se ele vai ter continuação em segurar o preço nessa região, apesar de que eu acredito que sim, que essa seria a maior probabilidade. Obviamente eu não sou mãe de Ná, como eu já falei em vários vídeos, mas isso aqui é muito importante a gente ficar de olho. Agora, mudando de saco para mala, a gente tem que falar aqui de SP500, rapaziada. A SP500 formou aquele pivô de alta no tempo gráfico semanal e também no tempo gráfico mensal, então ele tá tendo continuidade de alta sim, tá? A gente tá vindo aqui retestar 0,786. Então, a gente consegue ver que 4.543 é uma próxima grande resistência. Inclusive, nessa região aqui, a gente consegue ver, né, que nessa região aqui de 4.630 aqui, a gente tem uma resistência bem forte, né? Até vou ajustar um pouquinho mais acima aqui. A gente tem essa resistência aqui nos 4.640. Então, a gente precisaria romper para ainda ter mais continuidade de alta, tá? Por enquanto a gente tá bem saudável, a gente até formou um fundo ascendente no tempo gráfico mensal aqui, ó, ele formou um fundo, então ele tem mais espaço para subir, apesar de que o tempo gráfico semanal já está quase entrando na região de sobrecompra, mas a maior probabilidade é que ele tenha continuação de alta. Já aqui no semanal, rapaziada, o último fundo ascendente que a gente formou foi aqui no dia 22 de maio, na semana do dia 22 de maio, né? Então a gente ainda não conseguiu formar um fundo ascendente desde então. A gente precisaria fazer esse fundo para poder ser um movimento saudável e ele continuar puxando para cima, tá? Vamos ficar de olho porque essa semana pode ser que acabe formando esse fundo, né? Já que ele tá subindo bastante. O tempo gráfico diário ele já tá em região de sobrecompra, mas ele não formou divergência bearish aqui. Inclusive, a gente tá bem bonito no tempo gráfico diário. Nasdaq, a mesma coisa, tá? Nasdaq, a gente tá aqui com o preço subindo bastante, a gente está em região de sobrecompra aqui já também no tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal a gente também está em região de sobrecompra e o tempo gráfico mensal a gente ainda está no meio desse RSI aqui, a gente está na região de 62, então a gente está em tendência de alta no tempo gráfico mensal também, a gente pode ver que no indicador ele já está apontando que praticamente todas as tendências estão de alta, então a maior probabilidade é que a gente tenha continuação de alta e olhando de fora, assim, olhando dessa forma em relação ao maior tempo possível, vamos dizer, que é o tempo gráfico mensal, que geralmente o público acompanha, né? A gente consegue ver que ele tá muito bacana, tem bastante espaço para continuar subindo também, mas eu acredito que ele vai sofrer um tipo de resistência nessa região aqui dos 15.476. A gente já rompeu essas resistências, então a próxima resistência de fato aqui, na verdade a gente até segurou, a gente ainda não conseguiu passar, ó. Deixa eu até confirmar aqui. Aqui a gente tem a região de máximo 15.273 e aqui a gente tem 15.297. Então a gente de fato a gente passou.
tá? Então a gente tem continuidade, a gente pode continuar subindo para retestar o topo histórico na Nasdaq. Eu já expliquei para vocês lá no Instagram que a questão das empresas de tecnologia estarem subindo tanto é porque elas estão se expondo cada vez mais à inteligência artificial, então eles estão desenvolvendo softwares e funcionalidades com a inteligência artificial, então isso acaba atraindo o público a investir numa tecnologia nova que tem sido sensacional, porque como vocês sabem, quem me acompanha sabe o quanto que eu gosto de tecnologia e de fato isso é uma mudança de chave na história da humanidade. Quem não entende isso precisa dar uma olhada, precisa dar uma pesquisada um pouquinho mais, porque realmente, de fato, isso é muito, mas muito interessante. Em 2021, para quem me conhece mais de forma mais próxima, né, sabe que eu já falava do quanto a inteligência artificial era muito incrível, inclusive eu já investia nessa AGIX aqui, que é a SingularityNet, e ela está envolvida nessa questão de desenvolvimento de inteligência artificial, então isso aqui é um setor que ainda vai crescer muito, é só o início, né? Então a gente consegue ver que de fato é uma nova tecnologia com uma adoção muito rápida, por exemplo, como o ChatGPT, que chocou o mundo inteiro e foi a maior tecnologia em relação à adoção do mundo até então. A gente teve mais de 100 milhões de usuários em questão de, se não me engano, foi 2 meses, então foi muito rápido, foi uma adoção muito grande, e a gente pode ver isso ter continuidade. Então, por isso, de fato, as empresas de tecnologia estão subindo bastante. DXY está praticamente tentando formar aquele topo descendente, né? Aqui no tempo gráfico semanal, a gente só precisa ver se ele vai continuar fazendo isso, porque mais ou menos seria essa movimentação aqui, tá? Um pouco mais aberto, né? Obviamente, a gente teria que fazer... que dá para deixar assim, tá? Porque já que ele fez um topo descendente aqui, a gente pode ter essa continuação de queda para ver se vai se confirmar na formação de um pivô de baixa no tempo gráfico mensal. Na minha opinião, ele já formou esse pivô porque ele chegou a perder, ele não teve continuidade de baixa, mas ele chegou a perder, então de fato a gente tem que ficar de olho nisso aqui. E rapaziada, é isso, eu não tenho mais muita coisa para falar para vocês, o resumo do mais do mesmo, mais uma vez, a questão de parte fundamentalista, mais da macroeconomia, eu não vou falar para vocês hoje, porque eu ainda tô na correria aqui, não consegui me estabilizar ainda em relação à mudança, em relação a todas as mudanças na minha vida, mas eu tô de fato tentando fazer o máximo que eu posso para poder continuar compartilhando conteúdo com vocês e tentar ajudar vocês, né, de certa forma, a entender isso aqui de forma mais clara e objetiva, tá? Se caso vocês tenham alguma dúvida ou vocês tenham alguma crítica ou alguma dica que seja, por favor, eu peço para vocês que deixem aí nos comentários para mim, porque é muito importante pra gente continuar crescendo, né? Continuar criando conteúdo, então seria muito importante. Basicamente é isso, eu falei de Bitcoin, SP500, Nasdaq e DXY, que hoje no momento é o que mais me importa. De fato, se a gente olhar o Bitcoin, né, porque como vocês sabem, eu acredito de fato na parte fundamentalista do porquê que ele existe, então eu vendo aqui no tempo gráfico mensal, eu a princípio enxergo um novo início de uma tendência de alta gigantesca, tá? Isso é a minha opinião. Não quero dizer que eu vou acertar ou que eu quero prever o futuro, não, longe de mim. Eu só quero estudar as maiores probabilidades e como que eu posso me expor isso, né, de forma mais tranquila. Eu até queria ver aqui para vocês se eu consigo mostrar em relação ao volume, para vocês verem o quanto isso é interessante. Rapaziada, olha só isso aqui. No tempo gráfico mensal, aqui na Binance, na verdade, né, no Bitcoin na Binance, obviamente ignorem as minhas linhas, mas essas linhas são muito importantes para mim, por isso que eu não apago. Mas vocês podem ver que isso aqui está muito saudável, porque a gente teve um volume gigantesco de compra aqui do Bitcoin e a gente teve um volume muito pequeno em relação à venda. Isso aqui de fato confirma a princípio uma bandeira de alta no tempo gráfico mensal. Então a gente tem essa movimentação aqui segurando em 0,382, que foi na região dos 25 mil dólares, ele não perdeu. Então dá confluência sim com o que a gente tá acreditando que vai acontecer nos próximos meses, né? Se eu vou estar certo, só o tempo vai dizer. Obviamente eu não quero induzir ninguém a fazer nada, não quero induzir ninguém a comprar nada, mas de fato eu quero que vocês olhem para isso aqui de forma mais clara e objetiva, como eu disse antes. Então é isso, eu espero que vocês tenham uma ótima noite, uma ótima semana para vocês e a gente vai voltando aos poucos a continuar a postar ali no Instagram e criar conteúdo de forma mais rápida e objetiva, fechou? Tamo junto, uma ótima noite para vocês e fiquem com Deus.